Dulce Verônica dos Santos, atualmente com 38 anos, carrega uma narrativa que alterou de forma irreversível o curso de sua existência. Durante 22 anos, ela atuou como pastora evangélica na Igreja Luz do Amanhecer, localizada em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela não era apenas uma líder comum, mas uma das vozes mais reconhecidas e respeitada no movimento evangélico em todo o estado mineiro. Seu púlpito representava seu trono, o microfone funcionava como seu cetro de autoridade, e sua congregação, composta por mais de 300 fiéis reunidos a cada domingo, era o reino sobre o qual ela governava com a convicção absoluta de estar cumprindo a vontade divina. Hoje, no entanto, Dulce fala a partir de um lugar completamente distinto. Ela se apresenta vestida com o hábito carmelita, imersa na quietude de um claustro isolado, onde o silêncio profundo substituiu seus sermões inflamados e onde a oração contemplativa tomou o lugar dos gritos de glória a Deus. Agora, atendendo pelo nome de Irmã Candelária da Cruz, ela relata a história de como Deus precisou desconstruir tudo o que ela acreditava ser para lhe revelar sua verdadeira face. Para compreender a magnitude dessa conversão, é fundamental conhecer a mulher que Dulce foi no passado. Ela mesma adverte que essa antiga versão não era alguém agradável, era uma mulher preenchida pelo orgulho, dominada pela soberba espiritual e cega por uma certeza inabalável de possuir a verdade absoluta, o que a impedia de enxergar qualquer outra realidade. Essa mulher era Dulce, e sua trajetória é essencial para entender o impacto do agir divino em sua vida. Nascida em um lar evangélico rigoroso na periferia da capital mineira, seu pai, o pastor Isaías dos Santos, era um homem de postura imponente, voz grave e olhar penetrante, que havia fundado a Igreja da Família com apenas 15 pessoas na sala de estar quando Dulce tinha 5 anos. Ela recorda com clareza aquelas primeiras reuniões, as cadeiras dobráveis em círculo, o aroma do café que sua mãe preparava para os irmãos e a voz do pai lendo a Bíblia com uma autoridade que a fazia tremer de reverência. Dulce Verônica ouvia frequentemente do pai, enquanto sentava em seus joelhos após os cultos, que ela era especial e escolhida por Deus para continuar aquele ministério, sendo a voz destinada a desmascarar o que ele chamava de mentira romana que escravizava o povo brasileiro. Desde a infância, seu pai a treinou meticulosamente para pregar contra o que denominava a idolatria católica. Ele a fez memorizar versículos que supostamente comprovavam que o catolicismo era um desvio do verdadeiro evangelho. Mostrava-lhe imagens de santos e questionava o que diziam as escrituras, ao que ela respondia com sua voz infantil, citando as passagens que proibiam fazer imagens de escultura ou semelhanças do que há no céu ou na terra. Seu pai sorria em aprovação, reforçando que os católicos adoravam imagens e que isso constituía pecado, enquanto eles detinham a verdade pura das escrituras, sem acréscimos humanos. Sua mãe, Dona Esperança, embora mais suave na fé, partilhava da mesma convicção de superioridade doutrinária. Ela ensinou Dulce a orar com as próprias palavras, cultivando uma relação pessoal com Jesus sem intermediários, e dizia que os católicos apenas repetiam orações decoradas, enquanto os evangélicos dialogavam diretamente com o Senhor. Dulce cresceu respirando essa doutrina como se fosse oxigênio, sem jamais questionar ou duvidar, absorvendo cada ensinamento como uma esponja sedenta. Aos 12 anos, Dulce já pregava pequenas mensagens no grupo de jovens. Aos 16, seu pai permitiu que dirigisse o culto de oração das quartas-feiras. Aos 18, formou-se com honras no Instituto Bíblico de Belo Horizonte, sendo a estudante mais jovem a completar o programa de teologia pastoral. No dia de sua formatura, seu pai chorou de orgulho, abraçou-a diante de toda a congregação e declarou que ela era sua filha amada, em quem tinha complacência, profetizando que ela levaria o estandarte da verdade bíblica para todo o estado e além. E assim aconteceu. Aos 22 anos, com a benção do pai e o apoio da denominação, Dulce fundou a Igreja Luz do Amanhecer em um bairro popular da zona leste da cidade. O início foi modesto, com 30 pessoas em um local alugado que antes fora um depósito, com cheiro de mofo e piso de cimento poeirento. No entanto, ela pregava com uma paixão que parecia fazer as paredes tremerem. Seu estilo era direto, confrontador e sem meias palavras. Ao subir no pequeno palco que servia de púlpito, sua voz ressoava como um trovão, alertando os irmãos de que viviam cercados de idolatria, com altares para santos em cada esquina e imagens em cada residência. Ela enfatizava que eles possuíam algo superior, a palavra pura de Deus, livre das tradições humanas que corrompiam a verdade. A resposta do público era imediata.
Em 2 anos, a congregação cresceu para 100 pessoas. Em 5 anos, eram 200, e ao completar uma década de ministério, ultrapassaram 300 fiéis a cada domingo. Foi necessário alugar um auditório maior, adquirir equipamento de som profissional e contratar músicos para o louvor. A igreja era um sucesso visível, mas o maior orgulho de Dulce não era o tamanho da congregação, e sim sua reputação como caçadora de católicos. Era assim que a chamavam nos círculos evangélicos da região, e ela ostentava esse título como uma medalha de honra. Sua especialidade era converter católicos ao protestantismo, ou, como ela dizia, tirá-los da Babilônia. Organizava campanhas de evangelização desenhadas especificamente para atrair católicos desencantados. Seus sermões eram repletos de argumentos contra a Igreja Católica, o Papa, a confissão auricular, a veneração a Maria, os santos e a Eucaristia. Dulce possuía um arsenal de versículos bíblicos memorizados para refutar cada doutrina católica, disparando-os com a precisão de um atirador de elite espiritual. Do púlpito, caminhava de um lado para o outro como uma advogada em julgamento, questionando por que Maria não poderia interceder pelos fiéis, citando a carta a Timóteo para afirmar que há apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A congregação explodia em aplausos e gritos de aprovação, incentivando-a a pregar a verdade. Embriagada pela adulação, ela continuava atacando a confissão a sacerdotes, argumentando que apenas Deus poderia perdoar pecados, e questionando a autoridade de homens vestidos de batina para se colocarem entre o fiel e o Senhor, alegando que o sacerdócio católico era uma invenção humana. Seu esposo, o diácono Elias Monteiro, era seu maior admirador e parceiro nessa cruzada anticatólica. Conheceram-se no Instituto Bíblico e casaram-se quando Dulce tinha 20 anos. Ele era um homem alto, robusto, com uma barba bem aparada que lhe conferia um ar de autoridade bíblica. Elias administrava as finanças da igreja e liderava o ministério dos homens, mas sua verdadeira paixão era apoiar a esposa em cada batalha teológica. Após cada sermão agressivo contra o catolicismo, ele a elogiava, dizendo que o Espírito Santo havia falado poderosamente através dela e que os católicos precisavam ouvir a verdade, mesmo que doesse. Juntos tiveram 3 filhos: Isaías Júnior, que herdou o nome do avô e tinha 16 anos na época da virada; Rebeca, de 14 anos, tão apaixonada pela fé evangélica quanto a mãe fora naquela idade; e a pequena Cecília, de 12 anos. Cecília era a mais doce e sensível dos filhos, e a única que parecia ter perguntas que os outros não ousavam fazer. Desde pequena, a menina demonstrava uma curiosidade espiritual que inquietava Dulce. Cecília questionava, por exemplo, por que os católicos eram considerados maus se a tia Mercedes era uma pessoa tão boa, ou por que não podiam participar das festas de Natal dos primos se era para celebrar Jesus. A tia Mercedes mencionada era a irmã da mãe de Dulce, uma católica devota com quem a menina mantinha uma conexão secreta e afetuosa. A tia Mercedes era considerada a ovelha negra da família, uma católica fervorosa que resistia há décadas a todas as pressões e tentativas de conversão impostas pelos parentes. Ela vivia em uma casa modesta, cujas paredes eram abarrotadas de imagens de santos e quadros religiosos, um ambiente que provocava em Dulce uma náusea quase física sempre que a obrigação familiar exigia uma visita. O que mais incomodava a pastora, no entanto, era a paciência e o carinho com que sua filha, Cíntia, tratava a tia-avó. Havia um brilho diferente no olhar da menina, uma ternura secreta e uma conexão inexplicável ao falar de Mercedes, algo que Dulce não conseguia controlar e que lhe causava uma irritação profunda. Para Dulce, a tia era uma mulher enganada, que rezava para estátuas de gesso incapazes de ouvir, presa a superstições que a mantinham longe da verdadeira luz. A aversão de Dulce ao catolicismo ultrapassava as divergências teológicas. Era uma rejeição visceral, emocional e quase patológica. O simples repicar dos sinos de uma paróquia chamando para a missa fazia seu sangue ferver de indignação. Mas seu maior inimigo, sua nêmesis espiritual, era a figura da padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Para Dulce, aquela imagem representava tudo o que havia de errado na religiosidade brasileira. Em sua visão crítica, não passava de um sincretismo perigoso, uma forma de idolatria mariana que mantinha milhões de brasileiros escravizados a uma religião que ela considerava falsa. Em seus sermões inflamados, ela pregava frequentemente que o povo se ajoelhava diante de um pedaço de barro retirado de um rio, um objeto inanimado que não podia falar nem salvar ninguém,
condenando as romarias como pura idolatria. Mas o zelo de Dulce não se contentava com a segurança do púlpito de sua igreja. Ela desejava levar o confronto diretamente ao que considerava o trono da idolatria nacional. O incidente que hoje ela recorda com lágrimas de vergonha ocorreu em dezembro de 2021, 2 anos antes de sua transformação radical. Ela havia organizado um retiro com os jovens da igreja e, no retorno, decidiu fazer uma parada estratégica no Santuário Nacional de Aparecida. Com os olhos brilhando de um fervor que ela julgava ser santo, anunciou aos jovens que fariam uma marcha profética pela verdade bíblica, denunciando a mentira naquele lugar alto. Disse-lhes que seriam como os profetas do Antigo Testamento que desafiavam os altares de Baal, proclamando a voz de Deus no templo moderno da idolatria. Elias, seu esposo e diácono, apoiou a logística com um sorriso de aprovação. Munidos de cartazes com versículos bíblicos contra imagens e um sistema de som portátil para evangelismo de rua, o grupo desembarcou na esplanada da Basílica sob o sol forte de dezembro. O local estava repleto de romeiros, muitos pagando promessas de joelhos, outros carregando velas e flores com uma devoção que, aos olhos de Dulce, era pura cegueira e engano. Posicionando-se em um local onde a segurança demoraria a chegar, ela ligou o microfone. Sua voz ecoou sobre o murmúrio da multidão, gritando que os brasileiros estavam sendo enganados por um ídolo de madeira e gesso que não precisava de intermediários. Enquanto alguns peregrinos choravam ofendidos e outros seguiam seu caminho fazendo o sinal da cruz, Dulce interpretava cada reação negativa como um sinal de que sua mensagem estava ferindo o pecado no coração das pessoas. Foi nesse cenário caótico que ela avistou uma senhora idosa, de corpo curvado pelo peso dos anos, caminhando lentamente em direção à entrada do templo. A mulher trazia um xale escuro sobre a cabeça e segurava um terço de madeira, cujas contas estavam gastas por décadas de manuseio e oração. Seu rosto, marcado por rugas profundas, transmitia uma paz que Dulce, naquele momento, interpretou como ignorância espiritual. Impulsionada por um impulso incontrolável, como se aquela anciã representasse tudo o que ela desprezava na fé católica, Dulce desceu do pequeno muro onde estava e bloqueou o caminho da senhora. Com o microfone amplificando sua voz agressiva, questionou por que ela rezava para aquele colar de contas, citando condenações sobre repetições vazias. A idosa, com um olhar que misturava surpresa e compaixão, respondeu com a voz trêmula que estava indo conversar com sua mãezinha, pois ela sempre a escutava. Aquela resposta simples e cheia de fé fez Dulce perder completamente o controle. Gritando que a imagem não podia ouvir nada e que aquilo era um passaporte para o inferno, ela cometeu o ato que ainda hoje lhe rouba o sono nas noites escuras. Num gesto brusco e violento, arrancou o rosário das mãos trêmulas da senhora. A idosa soltou um pequeno grito de dor e susto, mas a pastora não parou. Exibiu o objeto para a multidão e para seus jovens como se fosse a prova de um crime num tribunal. Bradando que aquelas contas não tinham poder algum, jogou o terço no chão e, citando o livro de Êxodo aos gritos, pisoteou o objeto sagrado com força, esmagando as contas sobre a sola de seu sapato. A idosa caiu de joelhos no chão quente, tentando recolher com as mãos trêmulas os pedaços de sua fé espalhados, enquanto sussurrava uma oração. Um peregrino jovem se aproximou para ajudá-la, lançando a Dulce um olhar de reprovação e gritando que Deus a perdoasse, pois ela não sabia o que fazia. Mas Dulce estava cega, sentindo o coração acelerado não por vergonha, mas por uma adrenalina que confundiu com unção divina, acreditando ter vencido uma batalha espiritual. Quando os seguranças finalmente escoltaram o grupo para fora da esplanada, Dulce marchou de cabeça erguida, convencida de sua bravura profética. No ônibus de volta para casa, foi recebida como heroína. Elias a comparou ao profeta Elias, e os jovens cantaram hinos de vitória, celebrando a coragem de ter proclamado a verdade no coração do santuário, sem imaginar que aquele momento de soberba seria o prelúdio de sua queda. Naquela noite, ao cruzarmos a porta de nossa casa, relatei o episódio aos meus filhos com o peito estufado de orgulho. Enquanto os mais velhos, Isaías Júnior e Rebeca, aplaudiam entusiasmados e pediam para assistir aos vídeos que o grupo de jovens havia gravado no celular, Cecília, a minha caçula, de olhar profundo e penetrante, me observava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Com a voz suave, quase um sussurro, ela me disse: "Mamãe, aquela senhora do terço chorou." Respondi de forma automática, enquanto terminava de organizar minha bolsa, dizendo que provavelmente eram lágrimas de convicção, pois o Espírito Santo estava operando nela, ou talvez apenas tristeza por ter perdido o ídolo que tanto amava. Entretanto, parei bruscamente. A pergunta inocente de Cecília me causou uma irritação profunda e eu não soube formular uma resposta imediata. Em vez de refletir sobre o peso daquelas palavras, fiz o que sempre costumava fazer quando algo me incomodava.
Simplesmente ignorei. Disse a ela com um tom de quem encerra o assunto que ela era muito pequena para entender as complexidades da fé e que quando crescesse compreenderia que às vezes é necessário ser duro para salvar almas. Ela assentiu em silêncio, mas o brilho em seus olhos denunciava que não estava convencida. Eu deveria ter prestado mais atenção naqueles olhos, deveria ter percebido a sabedoria que Deus já estava plantando no coração da minha filha menor. Mas meu orgulho era um muro alto demais para permitir que eu ouvisse a voz de uma criança de 10 anos. Os meses que se seguiram à minha afronta na Basílica foram ironicamente os mais bem-sucedidos de todo o meu ministério. O vídeo do meu confronto com os peregrinos viralizou nos círculos evangélicos, tornando-se um fenômeno. Recebi convites para pregar em igrejas de norte a sul do país e fui entrevistada em diversos programas de rádio cristãos. Meu livro, intitulado Livres de Roma, Como Escapar da Idolatria Católica, tornou-se um best-seller nas livrarias do ramo. Meu ego inflou a proporções monstruosas. Eu já não me via apenas como uma pastora local, mas sim como uma líder nacional, uma voz profética levantada por Deus para libertar a nação das correntes do catolicismo. Dentro da minha própria igreja, implementei regras draconianas para brindar a congregação do que eu chamava de contaminação católica. Proibi terminantemente que os membros comparecessem a qualquer evento católico, fossem casamentos, batizados ou funerais, mesmo de parentes próximos. Se algum fiel tivesse família católica, a ordem era evangelizá-los incessantemente ou cortar o contato. Essa postura gerou conflitos dolorosos com membros que possuíam laços familiares profundos, mas eu me mantinha inflexível. Eu lhes recordava constantemente que Jesus veio trazer a espada, não a paz, e que a divisão familiar era muitas vezes o custo do verdadeiro discipulado. Meus próprios filhos viviam sob essas regras rígidas sem questionar, exceto Cecília. Ela era a única que ousava perguntar por que não podíamos ir às festas de fim de ano dos primos ou por que não visitávamos a tia Merceda no Natal. Sempre que alguém mencionava algo católico e tínhamos que nos retirar, ela indagava o motivo. Eu explicava com uma paciência forçada, que mal disfarçava minha irritação, dizendo que precisávamos ser diferentes, pois nós éramos a luz e eles estavam nas trevas. Não podíamos nos misturar. A tia Merceda era um caso particularmente difícil de evitar. Apesar de todas as minhas proibições, ela encontrava brechas para se manter presente. Enviava presentes de aniversário acompanhados de pequenos santinhos que eu tratava de jogar no lixo imediatamente. Ela telefonava para saber das crianças e eu respondia com monossílabos secos antes de desligar na cara dela. O que eu não sabia, porém, era que Cecília mantinha um contato secreto com a tia. Elas trocavam cartas que minha filha escondia debaixo do colchão. A tia lhe enviava imagens de Nossa Senhora que Cecília guardava com carinho no fundo falso da mochila escolar. E o mais grave de tudo, a tia Mercedes rezava ao terço todos os dias pela minha família, e especialmente por mim. Segundo soube depois, ela pedia em suas orações que a Virgem abrandasse o coração da sobrinha Dulce, dizendo que no fundo eu só estava confusa. Se eu soubesse que aquelas orações subiam diariamente aos céus em favor da minha alma orgulhosa, teria rido com desprezo, dizendo que era perda de tempo rezar para uma estátua. Mas Deus escuta as orações dos humildes, mesmo quando os soberbos o ignoram. E ele estava preparando uma resposta que destruiria todo o meu mundo de falsas certezas. O ano de 2023 começou com ainda mais êxito ministerial. Nossa igreja cresceu tanto que tivemos que abrir um segundo horário de culto aos domingos. As vendas do meu livro não paravam e os convites para pregar chegavam aos montes. Eu e meu marido, Elias, já discutíamos a abertura de uma segunda sede em outro bairro. No entanto, em meio a todo esse sucesso exterior, algo estava errado. Havia uma inquietação constante no fundo da minha alma que eu não conseguia identificar. À noite, muitas vezes acordava com um aperto no peito, um vazio inexplicável. Durante os cultos, mesmo no auge do louvor mais vibrante, uma solidão profunda me invadia, deixando-me gélida. Eu atribuía esses sentimentos a ataques espirituais do inimigo, jejuava mais, orava mais, pregava com mais fervor, mas o vazio persistia como uma ferida que não cicatriza, não importa o remédio que se aplique. Então chegou dezembro de 2023, o mês que mudaria tudo para sempre. Era a temporada das festas religiosas que eu mais abominava. Desde o início do mês, as ruas se enchiam de decorações e fiéis se preparavam para as celebrações à Virgem. Casas e comércios exibiam imagens com flores e velas, e as rádios tocavam cânticos marianos.
Eu aproveitava essa época para intensificar meus sermões de ataque. No primeiro domingo de dezembro, preguei por 2 horas sobre as mentiras históricas das aparições marianas. No domingo seguinte, argumentei que a Maria bíblica ficaria horrorizada com o que os católicos fazem em seu nome. Minha congregação aplaudia cada golpe retórico e os novos convertidos choravam sentindo-se libertos. Eu me sentia no topo do mundo, sem imaginar que Deus estava prestes a me humilhar de uma maneira que eu jamais poderia conceber. Na manhã do dia 11 de dezembro, véspera da grande festa católica, acordei com uma sensação estranha no peito. Não era uma dor física, mas um pressentimento sombrio, uma nuvem negra que eu não conseguia afastar. Atribuí aquilo ao cansaço acumulado pela intensa agenda de pregações e segui minha rotina. Cecília havia acordado um pouco abatida, mas julguei ser apenas uma reação à mudança brusca de tempo, já que uma frente fria, incomum e chuvosa havia chegado à cidade, e várias crianças na escola estavam gripadas. Dei-lhe um chá quente, agasalhei-a bem e a mandei para a aula, recomendando que me ligasse se piorasse. Às 11 da manhã, enquanto eu revisava minhas anotações para o sermão do dia seguinte, meu telefone tocou. Era a escola. A voz da diretora soava trêmula e carregada de pânico. Senhora Dulce, precisamos que venha imediatamente. A Cecília colapsou no pátio durante o recreio. Já chamamos a ambulância. Naquele instante, o mundo parou. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu tentava encontrar as chaves do carro. Liguei para Elias, que estava em uma reunião, e gritei para que ele fosse direto para o hospital. Dirigi como uma louca pelas avenidas congestionadas, furando sinais vermelhos e buzinando para qualquer um que cruzasse meu caminho. Quando cheguei à escola, a ambulância já estava de saída. Consegui interceptá-las e subir no veículo. Ao ver minha filha, meu coração gelou. Minha pequena estava inconsciente, seu corpo sofria convulsões intermitentes e sua pele ardia com uma febre tão alta que queimava ao toque. Os paramédicos trocavam termos técnicos que eu não compreendia, mas o terror estampado em seus rostos deixava claro que a situação era crítica. "O que está acontecendo com a minha filha?" gritei, enquanto a sirene uivava pelas ruas da cidade. Um dos socorristas, sem tirar os olhos do monitor cardíaco, respondeu com gravidade. "Parece uma infecção severa e fulminante, senhora." A febre estava em níveis alarmantes e a prioridade absoluta era estabilizá-la. As horas seguintes se transformaram em um borrão caótico entre corredores de pronto-socorro, médicos correndo de um lado para o outro e uma bateria interminável de exames urgentes. Elias chegou ao hospital com um semblante desfigurado pelo pânico. Pouco depois, Isaías Júnior e Rebeca também chegaram, trazidos às pressas de suas escolas por membros de confiança da nossa igreja. Finalmente, por volta das 6 da tarde, o médico-chefe solicitou a minha presença e a de Elias em uma sala reservada. Era um senhor de cabelos grisalhos e óculos de aros grossos, cuja expressão oscilava entre o profissionalismo clínico e uma genuína compaixão humana. Apresentou-se como Dr. Salvador, o chefe da pediatria daquele grande hospital. Ele entrelaçou as mãos sobre a mesa e, sem rodeios, disparou a sentença. Os exames confirmavam que nossa filha estava com meningite bacteriana fulminante. Aquelas palavras caíram sobre nós como pedras atiradas em um poço sem fundo. Eu possuía conhecimento médico suficiente para compreender a gravidade letal daquele diagnóstico, mas minha mente bloqueava a informação, recusando-se a processar a realidade. Meningite. Repetia a palavra, como se ela pertencesse a um dialeto estrangeiro. Mas como era possível? Ela havia acordado apenas com uma febre leve naquela manhã. O Dr. Salvador suspirou profundamente antes de explicar que aquela forma específica da doença progredia com uma velocidade aterrorizante. As bactérias já haviam invadido as membranas que protegem o cérebro e a medula espinal, e havia sinais claros de infecção generalizada. Com a voz embargada e rouca, Elias perguntou o que aquilo significava na prática. O médico nos encarou nos olhos, e o que disse a seguir desmoronou o meu mundo. Os órgãos dela estavam entrando em colapso. Os rins apresentavam insuficiência aguda, o fígado estava comprometido. Ele garantiu que estavam fazendo o impossível, com antibióticos de última geração e suporte vital contínuo, mas precisava ser honesto. Após uma pausa que pareceu durar uma eternidade, ele sentenciou que, sem um verdadeiro milagre, nossa filha provavelmente não sobreviveria às próximas 48 horas. O som que escapou da minha garganta não parecia humano. Era o uivo primitivo de uma mãe assistindo à morte de sua cria, o ruído mais visceral e dilacerante que existe na natureza. Elias me amparou enquanto eu desabava na cadeira, minhas pernas incapazes de sustentar o peso daquela notícia devastadora. Ele balbuciava, desesperado, insistindo que deveria haver outra solução, outros tratamentos, especialistas de fora, qualquer coisa.
O médico respondeu que já estavam em contato com os melhores infectologistas do país, mas que a medicina tem seus limites e às vezes a única esperança residia em algo que a ciência não podia oferecer. Saímos daquela sala caminhando como mortos-vivos. No corredor, nossos outros filhos, Isaías e Rebeca, aguardavam com rostos marcados pela angústia. Entre soluços incontroláveis, expliquei a situação da melhor forma que pude. Rebeca desatou a chorar copiosamente, enquanto Isaías Júnior permaneceu em silêncio, cerrando os punhos com força, como se quisesse socar um inimigo invisível. Naquela noite, fiz o que sempre fiz em momentos de crise. Ativei minha rede de intercessão. Convoquei os presbíteros e a liderança da igreja e em menos de 1 hora havia um exército de 50 pessoas reunidas no templo, clamando aos céus pela cura da pequena Cecília. Invoquei cada versículo bíblico de cura que conhecia. Ungi com óleo consagrado aqueles que iriam ao hospital. Proclamei as promessas do profeta Isaías, declarando que pelas suas pisaduras fomos sarados. Gritei no meio da congregação que o Senhor é o Deus que cura, lembrando a todos que a palavra garante que se 2 ou 3 concordarem na terra, assim será feito no céu. Éramos mais de 50 pedindo a mesma coisa, a restauração da vida da minha filha. A igreja respondia com fervor, bradando amém e glória a Deus, recebendo a palavra pela fé. No entanto, enquanto meus lábios pronunciavam decretos de vitória, meu coração estava mergulhado em um terror absoluto. Pela primeira vez em toda a minha trajetória, minhas orações pareciam ocas, como se eu estivesse gritando contra uma muralha de concreto. O Deus que sempre havia respondido às minhas demandas ministeriais parecia ter se calado justamente no momento em que eu mais precisava dele. Os 2 dias seguintes foram um pesadelo contínuo. Cecília foi transferida para a UTI pediátrica. Seu corpo frágil estava conectado a mais máquinas do que eu conseguia contar. Um ventilador mecânico respirava por ela, monitores cardíacos apitavam sem parar, bolsas de soro e antibióticos pendiam de suportes metálicos, catéteres e tubos invadiam seus braços, pescoço e nariz. Seu rosto, antes tão cheio de vida e curiosidade, estava inchado e irreconhecível. Sua pele havia assumido um tom acinzentado que me causava pavor. De tempos em tempos, seu corpo sofria convulsões, apesar da sedação pesada, fazendo as enfermeiras correrem para ajustar as dosagens. Minha igreja organizou relógios de oração 24 horas por dia. Os irmãos se revezavam no hospital, orando na sala de espera, jejuando por dias inteiros. Telefonei para pastores renomados de todo o Brasil, homens e mulheres que supostamente carregavam o dom da cura divina. Vários vieram, entraram na UTI com permissão especial e oraram sobre minha filha com uma intensidade que fazia as janelas vibrarem, repreendendo o espírito de morte e enfermidade. Mas os monitores continuavam exibindo os mesmos números cruéis. A febre não cedia, os rins não reagiam, e os exames de imagem mostravam que a inflamação cerebral estava piorando. Na manhã do dia 13 de dezembro, o Dr. Salvador nos chamou novamente. Sua expressão era ainda mais sombria do que no primeiro dia. Ele nos informou que haviam esgotado todas as possibilidades médicas. A infecção era resistente a tudo e o dano cerebral era extenso. Interrompi sua fala com um sussurro rouco, perguntando o que ele estava insinuando. Ele foi direto. Deveríamos nos preparar para o pior. Gritei um não retumbante, levantando-me da cadeira, afirmando que meu Deus é um Deus de milagres e que ele não deixaria minha filha morrer, pois críamos na cura divina. O médico me olhou com compaixão, a mesma compaixão que eu vira nos olhos daquela senhora idosa, cujo terço eu havia pisoteado tempos atrás. Ele disse respeitar minha fé, mas que seu dever era apresentar a realidade. Se existia um Deus, era a hora de pedir um milagre, pois a ciência já havia feito sua parte. Naquela noite, sozinha na capela do hospital, vivi meu primeiro momento de real crise de fé. Era uma capela católica, evidentemente, com um grande crucifixo na parede, uma imagem de Nossa Senhora em um nicho lateral e fileiras de bancos de madeira envernizada. Em qualquer outro momento da minha vida, eu teria me recusado a entrar naquele lugar, considerando-o um templo de idolatria, mas o desespero era tanto que meus dogmas não importavam mais. Sentei-me no último banco e deixei as lágrimas rolarem sem freio. Pela primeira vez, não tinha palavras de ordem, nem decretos de fé, nem versículos de vitória. Eu só tinha perguntas. Sussurrei para o teto, questionando a Deus o porquê daquilo tudo. Por que minha filha?
Eu havia dedicado minha vida a servi-lo, pregado sua palavra, ganhado almas para o reino, e era assim que ele me recompensava, deixando minha menina morrer. O silêncio do hospital me envolvia como um manto pesado. O crucifixo me encarava da parede, e a imagem da santa que eu sempre desprezara parecia me observar com uma expressão indecifrável. Gritei, sem me importar se alguém ouviria, exigindo uma resposta, implorando para que ele não ficasse calado enquanto minha filha morria. Mas o céu permaneceu mudo. Minhas orações batiam nas paredes brancas e caíam no chão, vazias. Foi então, naquele instante de escuridão total, que me lembrei de alguém em quem não pensava há anos, minha tia Mercedes. Não sei por que o nome dela surgiu na minha mente naquele momento. Talvez fosse a imagem da santa me olhando do nicho, ou talvez fosse a exaustão espiritual que havia derrubado todas as minhas defesas teológicas. Ao contrário do que se esperava, a tia Mercedes não recuou diante do pavor. Pelo contrário, ela segurou seu terço com um vigor renovado e elevou o tom de sua prece. Ave Maria, cheia de graça, entoava ela com firmeza. De repente, um vugido gutural rompeu a garganta de Clara. Calha a boca, velha maldita. A voz que saía da menina era carregada de ódio. Eu detesto essas contas, odeio cada uma dessas palavras. Cada vez que você diz Maria, é como se brasa viva queimasse minhas entranhas. Naquele instante, a mente teológica de Dulce, treinada por décadas para identificar manifestações do mal, finalmente compreendeu a gravidade do que presenciava. Sua filha não sofria apenas de uma enfermidade física, ela estava sendo açoitada por uma entidade espiritual maligna, algo que nenhuma de suas estratégias protestantes havia conseguido diagnosticar ou combater. Movida por seus reflexos de pastora evangélica, Dulce gritou: "Em nome de Jesus, eu te ordeno, saia da minha filha agora!" A resposta foi uma gargalhada terrível que gelou o sangue da mãe. Era um riso cheio de escárnio, desprezo e um conhecimento sombrio. "Com que autoridade você fala, pastorinha?" sibilou a voz através dos lábios da jovem. "Com a autoridade que você mesma inventou? Com a credencial dada por homens que não possuem poder real?" A entidade falava agora com um tom conspiratório e sibilante. "Eu conheço a verdadeira autoridade. Luto contra ela há 2000 anos e garanto que ela não vem dessas suas igrejas de garagem com guitarras elétricas e pregadores de terno." Antes que Dulce pudesse formular uma resposta, a atmosfera do quarto mudou drasticamente. Um perfume intenso de rosas invadiu o ambiente, tornando-se quase palpável e avassalador. Então, ao pé da cama de Clara, uma luz sobrenatural começou a brilhar. Não era uma iluminação física vinda de lâmpadas, mas uma luminosidade dourada e acolhedora que parecia brotar do próprio ar. No centro daquele resplendor, uma silhueta tomou forma. Dulce caiu de joelhos, o corpo tremendo, vendo toda a sua teologia de 22 anos desmoronar diante de seus olhos. Era real. Tão real quanto o chão frio sob seus joelhos e as lágrimas que queimavam seu rosto. Era Cristo, mas não aquele Jesus amigo e parceiro dos cultos de louvor que ela pregava. Aquele era o Cristo Rei, o sumo sacerdote, o Cristo Eucarístico. Vestia uma túnica de brancura inigualável, cingida com um cinto dourado. Na cabeça, não uma coroa de ouro polido, mas espinhos ensanguentados que feriam sua fronte divina. Suas mãos estendidas exibiam as chagas dos cravos, feridas abertas que sangravam ativamente, mas cujas gotas nunca tocavam o chão. E em seu peito, visível como se a túnica fosse translúcida, pulsava um coração envolto em chamas e cercado por espinhos. O Sagrado Coração. Aquela devoção que ela tantas vezes zombara como invenção medieval, agora a fitava do centro do peito do Senhor do Universo. O olhar dele, no entanto, foi o que mais a marcou. Seus olhos a fitavam diretamente, e neles não havia condenação nem julgamento. Havia algo muito mais difícil para o orgulho dela suportar. Havia misericórdia. Havia amor. Havia o amor doloroso de um pai que vê a filha perdida finalmente retornar ao lar. A voz demoníaca em Clara soltou um uivo de terror absoluto. "Não, o rei, o cordeiro, não suporto a presença dele."
Mas Cristo não olhava para o demônio, ele olhava para Dulce. Dulce Verônica. A voz dele não era um trovão nem um sussurro, era algo intermediário, uma vibração que ressoou em cada célula do corpo dela, em cada recanto de sua alma. Por que me persegues na minha igreja? Eram as mesmas palavras ditas a Paulo no caminho de Damasco, palavras que ela jamais imaginou que se aplicariam a si mesma. Com um fio de voz quase inaudível, ela balbuciou: Eu achava que te servia. Eu acreditava que pregava a verdade. Com paciência infinita, ele respondeu: Você pregava a verdade que lhe ensinaram, a verdade que alimentava sua vaidade. Mas existem verdades mais profundas que você se recusou a ver. Ele estendeu a mão chagada em direção a ela, e, da ferida, emanou não apenas sangue, mas uma luz que invadiu a mente da pastora. Em um instante, ela viu a realidade com clareza devastadora. Seus sermões inflamados eram veneno espiritual disfarçado de zelo santo. Viu cada católico que havia atacado, cada senhora humilhada cujo terço ela havia pisoteado, cada família dividida por suas pregações. Viu a dor que causou em nome de Deus, as almas que confundiu e afastou da plenitude da fé. Viu a imagem de Nossa Senhora Aparecida não como um ídolo, mas como um presente divino para a nação. Uma imagem milagrosa que converteu milhões e continha mistérios que a ciência não explicava. Viu monjas carmelitas em êxtase de oração, suas almas subindo como um incenso puro diante do trono de Deus. Viu sacerdotes celebrando a missa e sobre cada altar, no momento da consagração, seus olhos espirituais contemplaram o que a carne nunca vira: a transubstanciação real do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Viu a Igreja Católica não como a Babilônia que pregara, mas como a esposa de Cristo, manchada pelos pecados de seus membros humanos, mas sustentada pela graça divina há 2 milênios. Viu a sucessão apostólica como uma corrente ininterrupta de autoridade que remontava ao próprio Pedro, o pescador que recebeu as chaves do reino. E viu algo ainda mais pessoal. Viu a alma pura de sua filha Clara, envolta em correntes de escuridão, sendo libertada pelo poder das orações do rosário de sua tia Mercedes. Viu como cada Ave Maria era uma espada de luz que cortava as amarras demoníacas. Viu como a intercessão de Maria, a mãe que ela sempre negara, abria caminho para que a graça de seu filho fluísse. Você entende agora? Perguntou Cristo, sua voz repleta de amor paternal. Sim, Senhor, respondeu ela, suas lágrimas misturando-se com a luz que a envolvia. A Igreja Católica é teu corpo verdadeiro. Os sacramentos são reais. Maria é a mãe que nos deste na cruz. Tudo o que preguei era incompleto. Ele a corrigiu com gentileza. Nem tudo. Você amava as Escrituras, e as Escrituras são minha palavra. Você amava a oração, e a oração chega ao meu trono. Você amava pregar, e a pregação salva almas. Mas você construiu uma casa usando apenas algumas das pedras que eu te dei. Agora é tempo de completar o edifício. A voz demoníaca, agora muito mais fraca, tentou uma última zombaria. Não acredite nele, é um engano. Roma é Babilônia. Cristo virou o rosto em direção ao demônio, e o que Dulce viu nos olhos dele a aterrorizou. Era a ira santa do Cordeiro, o fogo purificador do juiz dos vivos e dos mortos. Silêncio, disse ele. A palavra não foi um grito, foi um decreto absoluto. Você não tem voz nesta hora. Esta menina é minha, comprada com meu sangue. Esta mãe é minha, chamada desde antes da fundação do mundo. Saia daqui. O grito que rasgou a garganta de Clara foi o som mais horrível que Dulce já ouvira na vida. Era um uivo de derrota total, de expulsão forçada, de um ser das trevas sendo arrancado de um lugar onde não tinha direito de estar. O corpo da menina arqueou-se violentamente sobre a cama. Os monitores médicos dispararam alarmes frenéticos. E então, tão repentinamente quanto começou, tudo terminou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os aparelhos pareceram calar-se por um instante. A presença luminosa de Cristo começou a desvanecer, mas antes de desaparecer completamente, ele olhou para Dulce uma última vez. Dulce Verônica, seja minha esposa no claustro. Sua voz profética agora orará no silêncio pela minha igreja. Vá para o Carmelo. Lá você encontrará a paz que sempre buscou. E desapareceu.
Dulce permaneceu de joelhos no chão, trêmula, chorando, incapaz de processar o milagre que acabara de viver. Tia Mercedes, que havia continuado a rezar o terço durante toda a aparição, aproximou-se e a ajudou a levantar. "Minha filha", sussurrou a tia com a voz embargada de emoção. "Você viu o que eu vi?" Antes que Dulce pudesse responder, um som as fez virar para a cama. Os monitores que indicavam leituras críticas há dias agora bipavam em um ritmo diferente, um ritmo estável, um ritmo normal. E então, Clara abriu os olhos. Aqueles não eram os olhos escuros e perturbadores de uma possessão demoníaca que ela tanto temia. Pelo contrário, eram os olhos castanhos e límpidos de sua filha, que pareciam confusos, mas eram inegáveis dela. Quando a menina tentou chamar pela mãe, sua voz saiu rouca devido ao tubo do respirador, mas era inconfundível. Era a voz de sua pequena. Dulce correu em direção ao leito, esquecendo-se completamente dos protocolos médicos rigorosos e de tudo o que acontecia ao redor, focada apenas no milagre vivo que estava diante de si. Ela segurou a pequena mão, que estivera inerte e fria por dias, e sentiu um aperto fraco, mas real em resposta. Dulce sussurrou que estava ali, que a mamãe estava presente, e que tudo ficaria bem. As enfermeiras entraram no quarto apressadas, alertadas pelas mudanças bruscas nos monitores, seguidas imediatamente pela equipe médica. O que encontraram ali os deixou completamente sem palavras. O Dr. Mendonça murmurava que aquilo era impossível, mientras revisava freneticamente os sinais vitais. A febre havia cedido completamente. Os órgãos vitais mostravam sinais claros de recuperação, e a inflamação cerebral estava diminuindo em uma velocidade que ele jamais havia testemunhado em toda a sua carreira. Uma das enfermeiras, uma senhora mais velha que discretamente usava uma medalhinha de Nossa Senhora sobre o uniforme, perguntou em voz baixa se aquilo seria um milagre. O médico, um homem de ciência que provavelmente nunca havia utilizado aquela palavra em um contexto clínico, olhou para ela com os olhos arregalados e admitiu que não possuía outra explicação, pois medicamente aquela criança deveria estar morta. Foi naquele momento que Dulce se voltou para sua tia Mercês, que continuava segurando firmemente seu terço de madeira, com lágrimas de pura gratidão escorrendo por suas faces enrugadas pelo tempo. Com a voz embargada, Dulce agradeceu à tia, sentindo que as palavras eram insuficientes. Agradeceu por ela não ter desistido, por ter rezado incansavelmente todos aqueles anos. A idosa a abraçou com uma força surpreendente para seus 74 anos e sussurrou ao pé do ouvido da sobrinha que não agradecesse a ela, mas sim a Nossa Senhora e ao seu filho, Jesus, que nunca deixaram de amá-la, nem mesmo quando ela os perseguia dentro de sua própria igreja. As horas seguintes foram um verdadeiro turbilhão de exames médicos, reuniões com especialistas e telefonemas para familiares e membros da congregação. A notícia da recuperação milagrosa de Cecília se espalhou rapidamente pela cidade. Os fiéis da igreja de Dulce começaram a chegar ao hospital, louvando a Deus pelo milagre. No entanto, a pastora sabia de algo que eles ignoravam completamente. Ela tinha a certeza absoluta de que o milagre não havia acontecido através das orações evangélicas de seu grupo, por mais fervorosas que tivessem sido. A graça havia descido através de um simples rosário de contas de madeira, rezado com fé por uma idosa católica que nunca havia deixado de crer. E Dulce sabia de algo mais profundo. Sabia que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Os dias que se seguiram ao milagre foram os mais difíceis e transformadores de sua existência. A pequena Cecília se recuperava em uma velocidade que os médicos só conseguiam descrever como extraordinária. Em menos de uma semana, ela já estava fora de perigo. Em 2 semanas, recebeu alta do hospital com recomendações de repouso, mas sem nenhuma das terríveis sequelas neurológicas que o Dr. Mendonça havia previsto como inevitáveis. A igreja liderada por Dulce celebrava o ocorrido como uma grande vitória da fé evangélica. Os presbíteros organizaram um culto especial de ação de graças, onde ela testemunhou sobre a cura da filha. Contudo, enquanto falava do púlpito, contando uma versão editada dos eventos, sentia que cada palavra pronunciada era uma mentira. Ela não lhes contou sobre a visão do Cristo Eucarístico, não mencionou o poder do terço de sua tia, nem falou sobre a voz demoníaca que havia zombado de sua falta de autoridade sacramental. Ela disse apenas o que eles queriam ouvir, que as orações da igreja haviam ouvido o coração de Deus. Mas a verdade a queimava por dentro como um fogo que não podia ser apagado.
As noites seguintes foram marcadas por insônia e uma intensa batalha espiritual. Dulce revivia a visão de Cristo repetidamente em sua mente. As palavras dele ressoavam: "Por que me persegues na minha igreja?" E a instrução final ecoava: "Vá para o Carmelo." O Carmelo? Ela, uma pastora evangélica estabelecida, tornar-se uma monja carmelita? A ideia parecia absurda, impossível, uma peça cruel do destino. Mas sempre que tentava descartá-la, sentia uma inquietude na alma que lhe roubava a paz. Começou a investigar em segredo. Usava o computador do escritório da igreja quando ninguém estava por perto para buscar informações sobre a Igreja Católica, sobre a Ordem das Carmelitas e sobre as doutrinas que ela havia atacado ferozmente durante anos. O que ela descobriu a deixou sem ar. Os pais da igreja, os primeiros cristãos que aprenderam diretamente com os apóstolos, acreditavam na presença real de Cristo na Eucaristia. Eles acreditavam na autoridade dos bispos como sucessores dos apóstolos, honravam a Virgem Maria como a Mãe de Deus, oravam pelos falecidos e reconheciam a autoridade especial do bispo de Roma como sucessor de Pedro. Tudo o que ela havia pregado como sendo invenções medievais revelava-se, na verdade, a fé genuína da igreja primitiva. Eram eles, os protestantes, que haviam inovado, removendo elementos sagrados que estiveram presentes desde o princípio. Certa noite, por volta das 3 da madrugada, enquanto seu marido, Elias, dormia profundamente ao seu lado, Dulce levantou-se e foi até o quintal. O seu brasileiro estava inusualmente limpo, repleto de estrelas que pareciam observá-la com expectativa. Em voz baixa, ela orou pedindo clareza ao Senhor. Disse que se o que tinha visto era real, se ele realmente queria que ela deixasse tudo para ir ao Carmelo, precisava de uma confirmação. Não podia destruir sua família, sua igreja e todo o seu ministério baseando-se apenas em uma visão. Pedia um sinal. E o sinal chegou no dia seguinte, vindo da fonte mais inesperada: Cecília. A filha havia se recuperado fisicamente, mas também havia mudado espiritualmente. Já não era apenas a menina curiosa que fazia perguntas desconfortáveis. Agora, falava abertamente sobre o que havia vivenciado durante sua doença. Durante o café da manhã, quando estavam sozinhas, a menina perguntou se podia contar algo. Com os olhos sérios, aqueles mesmos olhos que haviam retornado das sombras da morte, ela relatou que, no hospital, quando todos pensavam que ela morreria, teve um sonho, ou algo mais real que um sonho. O coração de Dulce acelerou. A menina contou que viu uma mulher muito bonita, vestida com um manto azul coberto de estrelas e envolta em uma luz brilhante. Essa mulher a segurava nos braços como uma mãe segura um bebê e cantava uma canção de ninar em um idioma que ela não entendia. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Dulce. Cecília continuou, dizendo que a mulher pediu para não ter medo e afirmou que seu filho a curaria, porque a tia Mercedes havia pedido com muita fé. E havia mais uma mensagem. A menina hesitou, mas prosseguiu. A mulher disse que amava muito Dulce. Mesmo tendo sido rejeitada pela pastora, ela nunca deixou de amá-la, e disse que em breve Dulce seria sua filha de uma maneira muito especial. As lágrimas já corriam livremente pelo rosto de Dulce. Ali estava o sinal, confirmado pela boca de sua própria filha. Dulce perguntou se a menina sabia quem era aquela mulher. Cecília assentiu lentamente, dizendo que era a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, a quem reconheceu pelas estampinhas que a tia Mercedes lhe mostrava escondido. Com inocência perguntou se era errado ter visto a santa e ter gostado de estar com ela. Dulce abraçou a filha com toda a sua força, chorando contra seus cabelos, e garantiu que não era errado, era algo maravilhoso. Ela era a mãe do céu e amava a todos. Naquela mesma tarde, Dulce tomou a decisão que mudaria o curso de sua história. Ligou para a tia Mercedes e pediu que a acompanhasse até a catedral da cidade. Precisava falar urgentemente com um sacerdote. O padre Ramiro, um homem de cerca de 60 anos com um sorriso acolhedor e olhos que pareciam ter visto de tudo em suas décadas de sacerdócio, a recebeu. Quando Dulce lhe contou sua história, desde sua carreira como pastora evangélica fervorosa até a aparição de Cristo no hospital, ele ouviu atentamente sem interromper, apenas assentindo ocasionalmente com as mãos unidas em oração. Quando ela terminou, houve um longo silêncio no recinto. Então, o padre Ramiro falou, dirigindo-se a ela com respeito e admiração, reconhecendo que o relato da irmã Dulce Verônica era de fato extraordinário. Não cabia a ela julgar a autenticidade da visão que tivera. Tal discernimento pertencia às altas autoridades da igreja. No entanto, havia uma certeza inabalável em seu coração. O fruto daquela experiência, o desejo ardente de conversão e a abertura para a verdade católica eram obras genuínas do Espírito Santo.
Com a voz trêmula, Dulce confessou ao padre Ramiro seu desejo profundo de se converter, de receber os sacramentos e, mais surpreendentemente, de ingressar no Carmelo. Ela revelou que, em sua visão, Cristo lhe dissera que sua voz, antes profética nos púlpitos, agora rezaria em silêncio pela igreja, chamando-a para a vida contemplativa. O padre Ramiro a observou com um misto de surpresa e admiração, alertando-a que o Carmelo era um caminho árduo. Ele questionou se ela estava realmente preparada para abandonar tudo, o marido, os filhos e o ministério que construíra. Dulce, porém, respondeu com convicção que, em seu coração, já havia renunciado a tudo, necessitando apenas de orientação para os passos formais. Assim teve início seu doloroso processo de conversão ao catolicismo. As semanas que se seguiram foram as mais brutais de sua existência. Dulce precisou confessar à sua congregação o que havia vivenciado e anunciar sua decisão de deixar o pastorado. A reação foi de choque absoluto, rapidamente transformando-se em indignação e acusações de heresia, culminando em sua expulsão formal. Em uma assembleia extraordinária, o presbítero principal leu a sentença, declarando que a pastora Dulce Verônica havia sido removida por abandonar a fé e abraçar o que chamavam de superstições romanas, instruindo os fiéis a evitarem contato com ela para não se contaminarem com sua suposta apostasia. O sofrimento mais agudo veio de dentro de casa. Elias, seu esposo e companheiro de ministério por 18 anos, não conseguia aceitar a mudança. Para ele, Dulce havia sido seduzida pelo inimigo e enganada por demônios disfarçados de luz. Na noite após a expulsão, ele gritou, questionando como ela podia destruir a família daquela maneira. Dulce tentou explicar que o que vira era real, que o próprio Cristo lhe mostrara a verdade, mas Elias retrucou que aquilo fora obra de Satanás e que ela caíra na armadilha. As discussões se arrastaram por semanas, sem trégua. Por fim, Elias pediu o divórcio, acusando-a de abandono espiritual do lar. Ele partiu levando Isaías Júnior e Rebeca, os filhos que estavam tão horrorizados com a conversão da mãe quanto o pai. Apenas a jovem Cecília escolheu permanecer ao lado de Dulce. A menina afirmou ter visto a Virgem e acreditava na veracidade da visão da mãe, decidindo acompanhá-la naquela nova jornada. O período de catecumenato estendeu-se por vários meses. Dulce mergulhou no estudo do catecismo, aprendeu as orações e familiarizou-se com a liturgia e os sacramentos. Tudo aquilo que ela desprezara durante anos, agora recebia como água fresca em terra árida. A primeira vez que recebeu a Eucaristia foi indescritível. Quando o padre Ramiro colocou a hóstia em sua língua, dizendo o corpo de Cristo, ela soube com certeza absoluta que não era um mero símbolo, mas o próprio Cristo vivo, entregando-se como alimento para sua alma. Dulce chorou copiosamente durante toda a missa, lágrimas de gratidão, arrependimento e alegria, lamentando os anos em que privou sua antiga congregação desse encontro real e pelo orgulho que a cegara. Mas a conversão não se encerrou com o batismo sob condição e a primeira comunhão. O chamado para a vida monástica continuava a arder em seu peito. Dulce visitou diversos conventos no Brasil, buscando o lugar onde Deus a queria. Foi em um antigo mosteiro carmelita, fundado há séculos, que sentiu a confirmação final. As monjas a acolheram com um amor que remetia ao abraço de sua tia Mercedes, um amor incondicional e materno. A Madre Superiora, uma senhora de 70 anos com um semblante de paz sobrenatural, ouviu sua história com paciência infinita e sorriu ao final. Ela explicou que a história de Dulce, embora extraordinária, não era única, citando Santa Edith Stein, que fora judia antes de se tornar carmelita. A madre profetizou que Dulce trocaria o púlpito pelo coro, mas continuaria pregando, agora através do silêncio. Quando Dulce perguntou se seria aceita apesar de seu passado, a madre respondeu que no convento não importava o que ela fora, mas sim seu futuro com Cristo. O processo de ingresso levou quase um ano, tempo necessário para resolver a situação legal com Elias e assegurar o futuro de Cecília, que foi acolhida pela tia Mercedes enquanto Dulce entrava no noviciado. No dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, exatamente um ano após o milagre que salvara sua filha, Dulce cruzou as portas do Cármelo para nunca mais sair. Era a festa de Nossa Senhora Aparecida, a mesma Virgem que ela havia insultado e profanado no passado, e que, contudo, havia intercedido por sua conversão. A cerimônia de tomada de hábito foi simples, mas profundamente comovente. Ajoelhada diante do altar, enquanto recebia o hábito marrom das carmelitas descalças, Dulce Verônica Salazar deixou de existir. Nascia ali a irmã Candelária da Cruz. Escolheu o nome Candelária em honra à festa da apresentação do Senhor, e da Cruz porque compreendia que sua vocação nascera do sofrimento.
da doença da filha, da perda da família e do ministério. A cruz fora de fato o instrumento de sua salvação. A vida no claustro revelou-se radicalmente oposta a tudo que conhecera como pastora. Onde antes havia ruído, agora imperava o silêncio. Onde havia multidões, agora havia a solidão habitada apenas por Deus. Os sermões inflamados deram lugar à oração contemplativa sem palavras. Seu dia começava às 5 da manhã com as matinas, e os salmos que antes lia como poesia, agora rezava como um diálogo vivo com o Criador. As palavras retóricas de outrora desapareceram, dando lugar a uma ofrenda pura fluindo para o trono da graça. Diariamente, às 7 da manhã, assistia à Santa Missa, recebendo a Eucaristia e maravilhando-se com a presença íntima e real de Deus. A antiga pastora, que pregava ser a comunhão apenas um símbolo, agora derramava lágrimas de gratidão a cada consagração. O trabalho manual também passou a fazer parte de sua rotina. No Carmelo, o labor físico sustentava a comunidade e tornava-se oração encarnada. Seja fazendo velas, bordando ornamentos ou cultivando a horta, cada gesto era uma oferta a Deus. As horas do ofício divino pontuavam o dia, trazendo-a sempre de volta ao coro, onde suas vozes se uniam à oração milenar da igreja. Por vezes, enquanto cantava, a irmã Candelária recordava seus antigos sermões, os aplausos das multidões e o sucesso medido em números, e percebia com clareza cristalina que tudo aquilo não passava de fumaça comparado à solidez eterna daquela nova vida. O rosário, aquela mesma oração que Dulce um dia pisoteou com fúria na esplanada do Santuário Nacional de Aparecida, hoje se tornou seu companheiro inseparável. Ela o reza devotamente todos os dias, meditando profundamente nos mistérios da vida de Cristo através do olhar materno de Maria. Para a antiga pastora, cada Ave Maria recitada é um ato sincero de reparação por todas as blasfêmias que proferiu no passado. Cada conta que desliza por seus dedos serve como um lembrete tangível da graça imerecida que a salvou do abismo. No entanto, a mudança mais radical na vida da agora irmã Candelária é a prática da oração mental. Seguindo os passos de Santa Teresa de Ávila, que descrevia a oração como um trato de amizade com quem sabemos que nos ama, ela passa 2 horas diárias em absoluto silêncio diante do Santíssimo Sacramento. Ali ela apenas permanece, permitindo que a presença divina a molde, a purifique e a transforme interiormente. Nessas horas sagradas, Cristo às vezes fala ao seu coração. Não através de visões dramáticas como as que ocorrem em filmes, mas por meio de toques suaves na alma, inspirações que emergem do silêncio e certezas inexplicáveis que ela sabe virem dele. Deus a ensinou a orar por sua família perdida e pelos seus antigos fiéis, que hoje a consideram uma apóstata, bem como pelos pastores evangélicos que continuam pregando contra a Igreja Católica sem verdadeiramente conhecê-la. Sua vocação agora é interceder, a partir do claustro silencioso, por todos aqueles que ainda não encontraram a plenitude da verdade. Cecília, sua filha que foi curada por um milagre atribuído à intercessão de Nossa Senhora, foi batizada na fé católica há pouco tempo após o ingresso de Dulce no convento. Hoje, com 14 anos, a menina vive com a tia Mercedes em uma cidade tranquila no interior de Minas Gerais. Cecília visita a mãe mensalmente e, através das grades do locutório, a freira percebe como Deus está preparando a jovem para algo grandioso. A menina também demonstra inclinação para a vida consagrada, embora ainda seja muito jovem para um discernimento completo. A tia Mercedes, aquela senhora devota cujo rosário abriu as portas do céu para a conversão da sobrinha, faleceu em paz há 6 meses. Ela recebeu todos os sacramentos e partiu deste mundo com um sorriso sereno, murmurando uma última prece mariana. No funeral, a ex-pastora chorou, mas não de tristeza, e sim de profunda gratidão. Aquela tia foi o instrumento que Deus usou para resgatá-la do orgulho e trazê-la de volta para casa. Agora, Dulce a imagina no céu, intercedendo por ela com a mesma constância de décadas passadas, mesmo quando era desprezada pela sobrinha. Quanto ao ex-marido, Elias, e seus outros 2 filhos, Isaías Júnior e Rebeca, não há notícias diretas. O divórcio foi finalizado há meses e eles cortaram qualquer tipo de contato. A irmã Candelária ora por eles todos os dias, pedindo à Virgem que abrande seus corações, assim como abrandou o dela. Ela tem consciência de que sua conversão lhes causou uma dor imensa e carrega esse peso como parte de sua cruz diária, confiando que o mesmo Deus que a encontrou em sua cegueira espiritual também poderá alcançá-los. Nas vigílias noturnas diante do sacrário, a imagem daquela senhora idosa no santuário de Aparecida, cujo terço foi pisoteado, vem à mente da freira. Ela não sabe o nome da peregrina, nem se ainda está viva, mas reza por ela diariamente,
pedindo perdão em espírito pela violência e humilhação causadas e pela arrogância com que profanou aquela devoção. Dulce deseja que, se um dia aquela senhora ler seu testemunho, saiba que aquelas contas esmagadas com ódio se converteram no instrumento de sua salvação. Aquilo que ela tentou destruir foi exatamente o que a salvou. A Igreja Católica, atacada por Dulce durante 22 anos, agora é seu lar, seu refúgio e sua família. Ela reconhece que não é uma instituição perfeita, pois é composta por pecadores, alguns dos quais cometeram erros graves que envergonham a comunidade. Contudo, essa imperfeição humana não diminui a perfeição divina de sua fundação. Cristo edificou esta igreja sobre Pedro, a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A irmã Candelária se vê como prova viva dessa promessa. O mal tentou mantê-la afastada com mentiras e soberba, mas a graça de Deus foi mais forte. Enquanto escreve suas memórias de sua cela no Carmelo, o sol da tarde ilumina uma pequena reprodução de Nossa Senhora Aparecida sobre sua mesa. É a mesma imagem que ela costumava chamar de ídolo pagão, mas que agora beija todas as manhãs com reverência e amor filial. A Mãe de Deus, que nunca deixou de amá-la mesmo diante da rejeição, tornou-se sua protetora especial. Foi ela quem intercedeu pela conversão, quem sustentou Cecília nos braços celestiais quando a morte rondava e quem guiou Dulce ao Carmelo para servi-la como filha espiritual. A pastora evangélica Dulce Verônica morreu. Morreu com todo o seu orgulho, com sua certeza de possuir a verdade absoluta e com seu desprezo pela fé católica. Em seu lugar, nasceu a irmã Candelária da Cruz, uma simples monja carmelita que descobriu que a verdade é muito maior, mais profunda e mais bela do que jamais poderia imaginar. Sua conversão não foi apenas uma troca de denominação religiosa, foi uma morte e uma ressurreição. Morreu a mulher que acreditava que sua interpretação particular da Bíblia era a única válida e ressuscitou uma mulher que agora lê as Escrituras dentro da tradição viva da igreja que as compilou. Morreu a pregadora que media o sucesso pelos aplausos e pelos números da congregação. Ressuscitou uma alma contemplativa que mede o sucesso pelos minutos de silêncio diante do altar. Morreu a mãe que impunha a fé aos filhos com rigidez, e nasceu uma intercessora que clama por eles com lágrimas e confiança. Se alguém tivesse dito a Dulce, há apenas 2 anos, que ela terminaria seus dias como monja de clausura, ela teria rido com escárnio. Se tivessem dito que rezaria o terço, veneraria Maria e receberia a Eucaristia crendo na presença real, ela teria chamado um exorcista. Mas Deus possui um senso de humor peculiar e uma paciência infinita com os filhos que se perdem nos labirintos do próprio ego. Para todos que conhecem esta história, especialmente os irmãos evangélicos que talvez sintam indignação ou confusão, a mensagem da irmã é clara. Ela os ama. Seu testemunho não é um ataque à fé deles, nem uma tentativa de dividir o corpo de Cristo, mas sim um relato do que viu com os próprios olhos e tocou com as próprias mãos. A Igreja Católica não é inimiga do Evangelho. Ela é a guardiã do Evangelho completo, com riquezas espirituais que nenhuma denominação posterior conseguiu igualar. Os sacramentos são encontros reais com a graça. Maria é a mãe dada por Cristo na cruz, e os santos são amigos próximos que intercedem junto ao trono celeste. Se esta jornada desperta alguma inquietação, curiosidade ou dúvida sobre o que foi ensinado, o apelo é para não ignorar esse sentimento. Investigar a história da igreja primitiva, estudar os pais da igreja e perguntar por que os primeiros cristãos acreditavam em verdades que o protestantismo rejeitou é o caminho sugerido. E, acima de tudo, a oração sincera para que Deus mostre a verdade, mesmo que ela desconstrua certezas antigas. Dulce estava cega e agora vê. Estava morta no orgulho e agora vive na humildade do claustro. Estava perdida em suas próprias convicções e agora foi encontrada nos braços da Mãe Igreja. Ela é a irmã Candelária da Cruz, esposa de Cristo Eucarístico, filha de Maria e eternamente grata pela graça que a trouxe de volta ao lar. E agora queremos ouvir você, que nos acompanha. Histórias de conversão e mudanças radicais de vida nos mostram que nunca é tarde para recomeçar ou para descobrir novos caminhos espirituais. Você já passou por uma experiência que transformou completamente sua visão de mundo ou sua fé? Conhece alguém que fez uma jornada inesperada como a da irmã Candelária? Deixe seu relato nos comentários abaixo. Sua história é muito importante para a nossa comunidade e pode ser a luz que alguém precisa hoje. Não se esqueça de se inscrever para mais relatos inspiradores. Até a próxima!